Nicolas Ferreira grava um vídeo sensacionalista, emotivo, com o objetivo de estigmatizar a esquerda internacional, sobretudo atribuindo discurso de ódio e violência ao próximo por ser cristão e conservador. Nicolas Ferreira coloca também o cristianismo como a solução dos problemas da humanidade, com uma carga teológico-moral pacifista. Nicolas Ferreira também usa as práticas de Hitler no nazismo, associando, direto ou indiretamente, a práticas da esquerda. Nicolas Ferreira parece propor um diálogo, criticando a esquerda e atribuindo o discurso de ódio como uma prática comum, desumana e natural da esquerda. Nicolas Ferreira está realmente certo? Está falando a verdade? Pois bem, este vídeo não será tão longo como o do Nicolas Ferreira, não por falta de conteúdo sobre o ódio travestido de pacifismo que é reverberado pela suposta direita. Vamos começar com a narrativa produzida pelo Nicolas de assassinatos, ataques verbalizados aos diferentes. Um discurso de ataques a minorias, travestido de liberdade de expressão, proferido por Charles Kirk e também por Nicolas Ferreira, certamente despertam o ódio. Travestido de liberdade de expressão, os diferentes e a minoria são sempre os inimigos de fato da sociedade, por que não dizer da humanidade. Sim, as minorias, na verdade, querem ter uma agenda generalizante de suas práticas e direitos e, portanto, são inimigos. O Nicolas Ferreira, ao falar de discurso de ódio, deveria ter exibido esta foto aqui e o seu discurso memorial de ataque e violência contra as minorias. O Nicolas Ferreira, ao falar de discurso de ódio, também poderia ter exibido este vídeo aqui. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Nicolas Ferreira também poderia trazer mais esta declaração quando, num embate entre Bolsonaro e Maria do Rosário, ele afirmou: eu não irei te porque você é feia. Imagine o Nicolas Ferreira colocando no seu vídeo as falas de Jair Messias Bolsonaro quando interrogado sobre o processo eleitoral de Dilma. Ele afirmou: o senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Imagine se o Nicolas colocasse, inclusive, o vídeo de Bolsonaro em pleno ofício parlamentar, homenageando e declarando um torturador, cujas famílias, algumas, guardam marcas tão profundas de um torturador. Imagine se o Nicolas colocasse, por exemplo, este vídeo aqui de Bolsonaro declarando: a minoria tem que se submeter à maioria. Não tem esta de Estado laico, não. Quem tiver incomodado, que se mude. Essa historinha de Estado laico, não. É Estado cristão. Que se mude. Imagine sob um discurso cômico, humorístico, sarcástico, o Nicolas resolvesse, por exemplo, colocar este vídeo aqui de Bolsonaro dizendo que um negro pesasse uma arroba. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. O afrodescendente mais leve lá
pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Imagine então se o Nicolas Ferreira colocasse realmente todas as práticas, inclusive cometidas por bolsonaristas, tirando a vida daqueles que, na verdade, discordam de seus posicionamentos, como os muitos casos que aconteceram em nosso país. Imagine se o Nicolas de fato colocasse. Mas eu irei além. Nicolas coloca o cristianismo como a solução dos problemas da humanidade. Mas imagine se o Nicolas colocasse que os romanos, sobretudo, desenvolveram um projeto de domínio político, social e religioso, onde o ódio aos judeus, historicamente, sempre foi reverberado. Inclusive, oficializando uma religião chamada cristã, os judeus eram tratados como porcos, como imundos, como a escória da sociedade e impedimento de desenvolvimento de uma sociedade. Imagine se o Nicolas colocasse, por exemplo, Diocleciano determinando fortes ataques, inclusive a censura, impedindo que os judeus defendessem a sua fé. Imagine se o Nicolas colocasse, inclusive, as perseguições que foram levantadas por Teodósio, não aceitando um Estado laico, por exemplo, e impetrasse uma forte perseguição aos cristãos. Imagine se o Nicolas colocasse as declarações de João Crisóstomo contra os judeus e declarando que eles, na verdade, eram os que impediam a sociedade de desenvolver e que, por sua fé, deveriam ser perseguidos. Imagine se o Nicolas colocasse Martinho Lutero, que inclusive é mencionado por diversas vezes por Hitler, sobre justamente a questão judaica relacionadas às crenças ou filosofias de vida dos judeus. Imagine se o Nicolas Ferreira falasse a verdade sobre a história do cristianismo, a imposição da violência, justamente o discurso aparentemente pacifista e absolutista de que quem não cresce deveria ir para guilhotinas ou fogueiras. Bem, imagine se o Nicolas fosse honesto de verdade e mostrasse essas realidades, inclusive praticadas por aqueles que, sob um diálogo pacifista, na verdade, alimentam o ódio. E as minorias são, na verdade, as vítimas justamente de um projeto de poder absolutista. Imagine se o Nicolas, de fato, colocasse que justamente o que se desenvolveu na política norte-americana e também no Brasil é justamente a narrativa supremacista. O Nicolas esqueceu de colocar justamente no vídeo, dar detalhes de que o Adolf Hitler era supremacista, ariano e, na verdade, foi um dos maiores críticos e perseguidor dos marxistas, onde, na verdade, aquilo que aconteceu na Alemanha foi um sentimento, por exemplo, de comunista, ou de socialista, ou de marxista, que ao contrário do que ele tenta transmitir com sua suposta verdade, está claro, pois Hitler teve como carga de ódio justamente as mesmas declarações e sentimentos de Calvino, de Lutero e de João Crisóstomo, perseguindo os judeus e os vendo como a escória da sociedade. Então, eu não sei de onde Nicolas Ferreira tirou que a esquerda, na verdade, reverbera o ódio, a violência contra os diferentes. Quando, na verdade, por exemplo, a esquerda brasileira produziu, alimentou e favoreceu as igrejas evangélicas como nunca na história. Aqueles que eles diziam que iriam fechar as igrejas, na verdade, incentivaram, promoveram e garantiram direitos para que a igreja no Brasil crescesse. Imagine aquele discurso travestido de que não tem essa de homem com homem e mulher com mulher, porque a Bíblia diz que é isso. Bem, eu não sei mais o que dizer. O discurso de ódio travestido de pacifismo com o objetivo claro, violentar, atacar minorias e estabelecer um projeto de supremacia.
Vamos agora terminar dizendo: imagine um garoto que nunca trabalhou na vida, que foi sustentado pelos pais que, com consequência, viviam da exploração da fé alheia. Imagine se este garoto pegasse um aparelho de celular e começasse a supostamente fazer um jornalismo ativista, declarando um ódio, liberdade de expressão, atacando os direitos de minorias, adentrasse para a vida pública, fosse eleito vereador e depois deputado, sem nunca ter trabalhado na vida. Isto tudo é importante para que você entenda que Nicolas Ferreira é uma farsa. Ele é produto de uma outra farsa chamada Olavo de Carvalho. Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja? Em que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora.